Olá pessoal, está começando mais um Bate-Papo Rede Repórter, o seu programa semanal, trazendo para vocês as personalidades que fazem do seu talento, do seu trabalho, uma referência em prol de todos os alagoanos. Eu quero aqui mandar um grande abraço para todos que compartilham o nosso programa e, consequentemente, trazem para a gente a alegria também de mandar suas mensagens. E aqui eu não posso deixar de agradecer ao seu Pedro Arcanjo, lá de Jaramataia, Dona Maria Grace, lá de Maribondo, seu Joaquim de Penedo, Dona Maria José de Arapiraca. Lembrando que a Arapiraca eu tenho Maria José, Cátia Borne, tá? E seu Marcelino, lá de Arapiraca. Eu tenho também da região norte aqui, ó, quer ver? Ana Paula de Maragogi. Tenho também aqui de Porto Calvo. Deixa eu ver aqui que o nomezinho está um pouco invocado, mas já está aqui, ó. Sebastião Salgueiro, de Porto Calvo. Enfim, um abraço no coração de todos nós que fazemos aqui o Bate-Papo Rede Repórter. Continue assistindo e continue compartilhando todos que passam por aqui, levando para vocês as informações, tá bom? Programa de hoje, super especial. Você, meu amigo, minha amiga, você conhece um pouco da história de Maceió? Você sabe como tudo aconteceu? Você sabe como nasceu a Praça Deodoro? Você tem noção? Teatro Deodoro. Programa de hoje, estamos recebendo um jornalista, historiador, engenheiro, Edilberto Ticianelli. Vai falar um pouco do seu site maravilhoso, falando aqui das coisas de Alagoas, porque está no ar Bate-Papo Rede Repórter. Estamos de volta com o Bate-Papo Rede Repórter, o seu programa semanal. E hoje vamos bater um papo daqui a pouquinho com Edilberto Ticianelli. Você vai gostar do programa de hoje, eu não tenho dúvida, mas lembrando que o nosso programa tem o apoio cultural dessa casa fantástica, que é o Fusos Grilos. Você que ainda não teve a oportunidade de conhecer, lá na Deputado José Lages. Depois do Palato, do lado direito, você vai ver essa casa fantástica. Traga a sua família, seu filho e venha desfrutar dos melhores pratos de Maceió, tá bom? E também da Sancar Veículos Samis Clube. Você já trocou seu seminovo aqui, ó, nessa empresa? Passa lá, melhor prazo, melhor plano, a primeira para 2 meses, taxa de juros de 1,4, enfim. Várias e várias situações que você vai sair de lá super feliz, porque é show de bola. Procura lá Orlando, Roger, a secretária Vanessa, que está lá para fazer o seu financiamento, enfim. Banco Bradesco, o melhor banco, com as melhores taxas, juntamente com a Sancar Veículos, levando essa alegria da troca do seu seminovo lá na Sancar Veículos Samis Clube. E agora eu quero conversar com você, meu amigo, minha amiga, o prazer que eu tenho, juntamente com toda a minha equipe, de trazer Edilberto Ticianelli. Foi difícil. Vários convites, a agenda difícil dele, mas hoje eu fisguei esse peixe e eu digo agora o bate-papo é com você, meu amigo Edilberto Ticianelli. Seja bem-vindo a esse programa que hoje contagia praticamente quase 400 mil pessoas que seguem o Bate-Papo Rede Repórter e vai conhecer um pouco mais dessa personalidade de Alagoas que tem história, já foi vereador. Vamos debater tudo nesse programa de hoje, porque está aqui já Edilberto Ticianelli. Seja bem-vindo, Edilberto. E eu vou perguntar, como eu sempre faço, quem é Edilberto Ticianelli? Um nordestino de Pão de Açúcar e de uma família misturada de holandês, português e italiano. Ou seja, um verdadeiro brasileiro. Que legal, cara. E você leva mesmo um porte assim, né, de um holandês. Edilberto, você começou na década de 70, não foi isso? Com o pessoal da estudantil, né? Movimento Estudantil. Eu queria que você falasse um pouco para a gente essa experiência do movimento estudantil, inclusive levando você à Câmara Municipal, né? Depois, eu queria que falasse um pouco para a gente da sua história política. Como é que tudo começou? Pois é, eu tive um pai preso político em 64, né?
E precocemente participei das atividades políticas, acompanhando meu pai, muito criança ainda, né? E depois, já na Universidade Federal de Alagoas, eu fazia engenharia, eu comecei a participar do movimento estudantil. E lá, em companhia de Renan Calheiros, Aldo Rebelo, Enio Lins e outros, a gente iniciou esse processo, Tomás Beltrão, de reconstrução do movimento estudantil após o período da ditadura militar mais dura, vamos assim dizer, mais incisiva na restrição das liberdades políticas. E em 82 eu era presidente do DCE da UFAL, terminei meu mandato. Como eu tinha realizado uma série de iniciativas importantes, inclusive o Festival Universitário, que estava parado já há mais de uma década, e aí o movimento estudantil disse, olha, nós vamos eleger um vereador agora, e vai ser você. Eu não queria, né? Isso em 82? 82, aí na campanha de 82 eu terminei sendo eleito, fui o terceiro mais votado de Maceió, na época. O primeiro foi Pedro Maria Muniz Falcão, o segundo era a Jared Viana, né? E então, eu fiquei vereador de 83 a 88, fui relator do plano diretor de Maceió, né? O plano que estabeleceu essas normas todas para o desenvolvimento urbano da capital. Mas em 88, quando terminou meu mandato, eu passei ao Enio, né? Eu digo, eu não me adaptei muito, é melhor você não continuar. É a minha praia. E o Enio assumiu, foi vereador, a gente conseguiu eleger o Enio, que também depois não voltou a se candidatar, né? E eu fiquei, depois iniciei na área da comunicação, um empreendimento gráfico, né? Eu tinha uma gráfica editora e durante até 2005 ela sobreviveu. Como era o nome? Ecos Gráfica e Editora. E eu depois fiquei fazendo só comunicação, né? Assessoria de comunicação, essa produção. E quando foi em 2015, eu tinha encerrado um período de uma assessoria de comunicação ao deputado Júlio Cabral na Assembleia e resolvi cuidar de um projeto que, como eu também fui secretário estadual de Cultura na época do Ronaldo Lessa, e lá eu tinha estabelecido essa ideia de que era preciso democratizar o acesso a esse material histórico que existe no arquivo público, na biblioteca pública, em todas essas áreas públicas do Estado, e que a internet era o local onde elas deveriam estar, essas informações, para poder ser universalizada, né? E eu, como iniciei esse processo na secretaria, chegamos a montar o projeto do portal, ele começou a ser produzido, o web design foi o Nasson Pinto, um jornalista também que começou a cuidar disso. Depois eu não sei, não teve muito prosseguimento. Aí eu resolvi retomar por conta própria. Como eu tinha um bom acervo, material guardado de muito tempo, eu comecei a publicar umas reportagens históricas, né? Contando um pouco, um pedaço da história e citando os historiadores, os verdadeiros historiadores de Alagoas, que são muitos e bons, e consegui, aos poucos foi crescendo. Hoje a gente tem um grupo História de Alagoas em Fotos no Facebook, com o Maceió Antigo, também eu participo dele, com o Carlos Holanda. Nós temos quase que 50 mil pessoas participando. Formidável, rapaz. Desses dois Muito grupos, bom. né? E o site ele é acessado diariamente 4, 5, dependendo de 9 mil pessoas, dependendo do assunto, do tema, mas ele é um dos mais vistos hoje em Alagoas, mais acessado, né? E eu fico orgulhoso de vez em quando um aluno, um professor me liga e diz, olha, seu material me ajudou a terminar um trabalho acadêmico, um trabalho do colégio, do grupo escolar. Entendeu? Deixa eu só interromper você um pouquinho, só até para explicar para vocês de casa uma coisa. Você tem duas ferramentas de comunicação que você, meu amigo e minha amiga, que queiram conhecer um pouco mais da história mais profunda da nossa capital alagoana, eu acho que de Alagoas ou só a capital que você trabalha? Não, Alagoas, Maceió é Alagoas. Do nosso estado, né? Então você tem o Facebook, que é o História de Alagoas em Fotos e o Maceió Antigo. São dois do Facebook. São dois. Então, História de Alagoas em fotos. Em fotos. Então, as fotos de Alagoas, da história, né, logo no começo, você vai poder desfrutar no Facebook, no grupo. Histórias de Alagoas em fotos. Então vai aí no celular e já pede adesão ao grupo. Pede adesão ao grupo. Todas as informações ou postagens que o Edberto for colocar vai chegar até você.
E o outro é Maceió Antigo. Maceió Antigo. Aí já só capital alagoana, você vai saber de toda a história, né? Praça de Odoro, que eu quero, daqui a pouco a gente vai discutir isso tudinho com ele, mas para que você fique realmente sabendo aonde você pode matar as curiosidades. Eu particularmente, sabe, Edilberto e pessoal de casa, eu sou extremamente nostálgico, né? Eu praticamente, até antes de começar, eu estava mostrando as músicas que eu escuto, Valdo Braga, estava mostrando a Cianelli. Então, assim, eu acho que nós vivemos um momento extremamente pobre, né? Assim, culturalmente, salvas, claro, tem os bons, mas o he, ha, ha, ha é o que hoje faz sucesso musicalmente e eu não curto. Eu, particularmente, eu não gosto. Então, fica explicado, esses dois Facebooks, você pode baixar, você vai saber um pouco mais de Alagoas. Já no Face, no e-mail, não é isso? Não, no site, site, desculpe. Qual é o site também? www.historiadealagoas.com.br. Então, meu amigo acadêmico aí, está fazendo administração, história, qualquer coisa que você possa necessitar de informações inerentes ao nosso estado, você baixa aí agora Histórias de Alagoas. História no plural. Não, singular. Aliás, desculpe, no singular. historiadealagoas.com.br. Pronto, tá tudo explicadinho. Pronto, agora a gente vai conversar. Eu queria conversar com você. Agora, particularmente, uma coisa que eu, na época de criança, eu viajava naquilo e de repente deterioraram, que é a Praça Sinimbu. Eu tenho uma paixão danada quando eu vi aquelas pintinhas de fora, né, que eu passava quando eu era criança. E o que representava aquilo para Maceió, para a capital alagoana, o Edilberto? A Praça Sinimbu, ou aquela região que era denominada Boca de Maceió, ela ia da Praça Sinimbu até praticamente onde está a CSM hoje, naquela região toda, era chamada Boca de Maceió. Era Boca porque ali tinha era um brejo enorme, ali tinha uma lagoa, a Lagoa das Águas Negras. E aqui tudo era lagoa, né? Tudo alagado, ali no inverno era tudo lama, alagadiço, né? E como Maceió se formou principalmente, né, na sua fase mais importante, porque era o porto de Jaraguá, então tinha uma relação de Jaraguá com Maceió, e era tratada assim mesmo, Maceió e Jaraguá, não era todo Maceió não, Maceió era parte de cá, a parte de lá era Jaraguá. Então, as pessoas que desciam no porto de Jaraguá, ou as mercadorias que chegavam, ou que tinham que embarcar, elas tinham que passar pelo centro de Maceió. E elas atravessavam o riacho do Salgadinho, ali na Praça Sinimbu. Ali tinha umas canoas jangadas, não tinha ponte ainda. Então, ali era a entrada da cidade. Eu entrava ali, eu entrava mais na frente, ali onde hoje seria a Loja Americana. Por ali passava. O Salgadinho, ele tinha um percurso diferente. Ele era paralelo à avenida. Ele ia sair lá no final, lá quase no Sobral. Então, o Salgadinho vinha, fazia a curva, ficava paralelo ao mar e ia em direção ao Sobral. Quem vinha do Jaraguá para atravessava de canoa, até que depois de muito tempo construiu-se uma ponte, né, já no final, acho que do século XIX, e a chamada Ponte dos Fonsecas. Inclusive tem a ponte ainda lá, até hoje está lá na Praça. É aquela ponte que liga ali do lado da Fênix para Só que aquela Antiga ponte, Sorriso. Isso, aquela ponte já é a segunda. Aquilo já foi construída no início dos anos 20 por Fernando Lima. No caso, aquela é mais moderna, no caso. Mais moderna, a outra caiu com a chuva. A chuva de 24, se não me engano. Foi 24, a enchente de 24 derrubou ela. Então ali no governo Fernando Lima ela foi recuperada, reconstruída aliás. Então a Praça Sinimbu é importantíssima para Maceió e sempre foi tratada com certo descuido, apesar de que ali existiram escolas, várias instituições funcionaram ali, equipamentos urbanos importantes, né? O Sandoval Caju deu uma incrementada nela, né? Depois foi abandonada e hoje vive aquele meio termo ali, né? De um espaço, porque de modo geral as praças de Maceió, do Brasil, do mundo,
elas perderam a importância que tinham. O verdadeiro sentido que ela tinha, né? Dos encontros de namorados e tal. As cidades provincianas pequenas, as praças funcionavam como um ponto de socialização. Que hoje, Edilberto, não sei se você concorda, mas hoje você vai para os interiores, você tem a praça como uma referência, né? Ainda tem. Isso, tem isso. Você passa nas praças, nos interiores e nas cidades de interiores você vê a praça com aquele brilho, os senhores jogando dominó, né? E na capital você não vê mais isso, né, Edilberto? Eu até advogo que as praças devam ser estudadas para uma nova função. Quer dizer, e a população, de certa forma, vai dizendo isso a gente, né? Os urbanistas, que são os profissionais habilitados a estudar essa realidade, eles estão aí observando isso. Então você chega em algumas praças, está lá um monte de carrinho vendendo o churrasquinho, a cerveja, o lanche, e um monte de gente sentado ali. As praças, elas existem. Você chega na praça da faculdade, tem um monte de gente fazendo isso. Por que não pensar em transformar as praças, nos finais de semana pelo menos, em áreas com shows, com música, com bebida, com lanches, esses carrinhos que hoje são móveis, né, que você coloca lá e vai embora. Então, a Praça do Centenário não serve para nada praticamente. Não, e é uma das maiores praças que nós temos. Pois é, imagine se você abre ali uma entrada de acesso de carros para montar uma areazinha, esses food trucks, né, com um palco, com uma pessoa lá, um teclado, um violão, e aí na sexta, no sábado, à noite... Happy hour. Um happy hour. Então, você já daria uma nova função à praça, uma nova função social, de reencontro da sociedade no que ela hoje faz com naturalidade. O verdadeiro sentido dela hoje é zero. Não serve para nada praticamente. Não, hoje, né? A não ser a questão da arborização, que é importantíssima, né? Mas do ponto de vista da sua função social, ela perdeu muito. Mas ela pode ser recuperada se tiver essa abertura para transformá-la nesse espaço, né? Edilberto, eu vou fazendo umas perguntas a você, que é de mim, fica à vontade. Né, a vivência que eu tive. Me fala um pouco daquela Rua das Árvores, né? Porque você passa naquela Rua das Árvores, hoje virou um ponto comercial de verdura, né? Não tem quem dê jeito ali. Mas eu estudei no Sagrada Família, no Sagradinha, no Sagradão, e sempre aquela Rua das Árvores para mim, eu viajo naquela avenida ali, naquela rua. Né? E de repente, assim, fala a importância dela também para a capital alagoana, não é isso? Essas ruas que eram chamadas as transversais, a Rua do Comércio, porque você tem que entender que Maceió se desenvolveu a partir de a fonte da matéria-prima que ia ser exportada em Porto de Araguá, ou para abastecer a população de Maceió, ela vinha pela Estrada de Bebedouro. A Estrada de Bebedouro foi a principal grande via. E você nota que ela ficava circundando a lagoa. Quer dizer, a primeira grande via foi a lacustre, né? A entrada por rio, mar, né? Ou seja, os primeiros meios de transporte eram os navios e as canoas. Depois veio o trem e antes deles todos, né? A montaria, o animal, o burro carregando a carga, etc. Então, essa Estrada de Bebedouro, ela chegava mais ou menos na Praça dos Martírios, que era o Largo dos Martírios, e ali havia como se fosse a Ceasa de hoje, o atacado. As pessoas compravam mercadoria, outros prosseguiam em direção ao porto. Então, elas iam pelo que é hoje a Rua do Comércio, desciam pela Boca de Maceió, que é a Praça dos Palmares, contornavam a Rua da Praia, atravessavam ali na Sinimbu o Riacho do Salgadinho e iam levar mercadoria para o porto. Então, a Rua do Comércio, ela é o caminho inicial da grande metrópole que depois se transformou em Maceió. Em torno dela foi se construindo a Rua Boa Vista, a Rua do Sol, a Rua João Pessoa, a Rua da Imperatriz, teve 15 de novembro, vários nomes ela teve, né? Então, essas ruas elas vão sendo paralelas, é claro, para ligar as paralelas começam a surgir as ruas transversais, né? A Senador Mendonça, etc. A água da barreira descia pela Senador Mendonça, passava onde hoje é a Praça Deodoro, que era o Largo do Cotinguiba, e descia para a Praça do Pirulito, que era onde antigamente o canal da levada chegava até o mar. As canoas entravam às vezes e deixavam mercadorias atrás do Teatro Deodoro. Então, isso há muito tempo. E aquilo foi sendo aterrado,
Então, a Rua Augusta e as ruas transversais, como a Melo Moraes, a Rua Augusta, a Moreira Lima, que era a Rua do Açougue, era estreitinha, ela foi largada nos anos 20, todas elas em direção à Levada, a chamada Levada. Que é a Levada ali, aquela área do mercado, né? Por que isso? Porque as canoas que vinham do Pilar, elas vinham pela Lagoa Manguaba, entravam na Lagoa Mundaú, e todos os governantes diziam onde é que elas vão colocar suas mercadorias. Então elas iam ou para o Porto de Bebedouro, que era um bom porto. O Porto da Levada era um porto complicado, depois de muitas obras ele conseguiu funcionar. E havia uma ideia de construir um porto no final da Rua Formosa, onde depois se construiu o Paiol da Pólvora e o Matadouro, onde é hoje mais ou menos a Vila Kennedy, ali na Rua Cabo Reis. E havia também um terminal, uma tentativa de terminal lá no Pontal, para receber por dentro da lagoa, não pelo mar, as canoas que viriam da Lagoa Manguaba ou de Coqueiro Seco, Satuba e do Pilar, né? Então, havia todo esse movimento de lagoas. E eles foram, então, sendo assim, a estrada do Pontal, a estrada do Trapiche surgiu para ter acesso a esse terminal, que ainda é hoje ali na Praça Pingo d'Água e funcionou durante muito tempo, o terminal da lancha. A Rua Formosa, ela surge para ter acesso ao Matadouro, depois o Paiol da Pólvora, que era lá na Cabo Reis, onde eu falei. A Rua Santo Antônio, ela surge primeiro a partir da 16 de setembro e da Rua da Levada, que é aquela rua que sai do mercado em direção à saúde pública, elas vão desaguar na Rua Santo Antônio, já aí nos anos 30, final dos anos 20 e 30, porque os hidroaviões pousavam lá na Levada, fronteira com Vergel, ali onde foi o Bar das Ostras, um pouquinho mais para cá, tinha o cais de atracação dos hidroaviões. Então a cidade ela foi entrando em busca dos pontos de transporte, ou seja, canoas, aviões, como depois foi a Fernandes Lima. A Fernandes Lima ela se desenvolveu. Eu já ia falar exatamente sobre isso. Assim. Onde é que o farol começou a aparecer, né, para a capital alagoana, já sendo um bairro, entendeu? E eu noto que você está falando interessante, a forma que você fala, você já está avançando já, né, para exatamente a pergunta que eu ia fazer. Porque é radial o crescimento. A partir da Rua do Comércio, do centro, o crescimento é radial. Primeiro na área plana, em direção à chamada Levada, Ponta Grossa, Vergel, Trapiche, Prado, né? Já tinha vindo de Bebedouro, que é original, quer dizer, a principal rua de Bebedouro é uma das principais ruas da cidade, Casarões, né? A nobreza morava lá, chamada Nobreza Alagoana. Esse negócio de subir ladeira não era muito do povo alagoano, de Macelense. Então, a primeira subida se deu porque o farol de Maceió ficava ali mais ou menos naquele mirante ao lado do CREA, ali perto do Colégio Guido. Isso. Ali tinha um farol. Foi construído lá em 1886, se não me engano. Nesse período aí ele começou a funcionar. E logo depois do farol, no outro mirante, que hoje é o Mirante de São Gonçalo, ali foi montada uma bateria de canhões para defender o Porto de Jaraguá. Tinha uma bateria onde hoje é a CSM, que foi a Enfermaria Militar, e tinha uma bateria também, a de São Pedro, lá na Ponta Verde. Eram as baterias que ficavam de canhões para defender um ataque francês, um ataque de qualquer outro corsário, né, ou pirata. Ao lado desses tanques, desses canhões que ficavam no Mirante de São Gonçalo, ficava a Casa da Pólvora, que hoje é a Igrejinha de São Gonçalo, ali era a Casa da Pólvora. Então, aquele platô era conhecido como Alto do Jacutinga. Durante muitos anos ali foi o Alto do Jacutinga. Aos poucos ele foi crescendo, não tinha acesso pela ladeira do Brito, não tinha acesso pela ladeira dos Martírios, que eram grotas. Então, o acesso ao Jacutinga se dava pela ladeira da Catedral. Ela foi crescendo, há algum tempo em que a Praça Jonas Montenegro era onde estava o campo de futebol, onde se realizou a primeira partida entre CCE e CRB, em 1922, se não me engano, que era a Praça Centenário. Ali era o campo de futebol de Maceió, né? Durante muito tempo, os bondes saíam dali da Rua do Comércio, em frente ao antigo São Luís, e subiam a ladeira da Catedral, pela Governador Palmeira, Tomás Espíndola, e iam para a Jonas Montenegro. E continuando, existia a estradinha para animais só, chamada Estrada do Jacutinga. É ela que no futuro vai dar lugar a Fernandes Lima. No caso ali era a Estrada do Jacutinga. Pessoal, estamos conversando com o Edilberto Cianelli, esse jornalista, historiador, essa pessoa de um cabedal de conhecimento fantástico sobre as coisas de Alagoas, sobre as coisas aqui
da nossa capital alagoana, Maceió, eu confesso que eu viajo no tempo. Vocês acreditam nisso? Para mim tem sido um momento maravilhoso. É uma pena que o relógio passa, ele voa quando a gente tem uma história como essa. E eu faço questão de recebê-lo mais vezes, viu, Edilberto? Então já confesso a vocês que eu vou chamá-lo mais vezes aqui para a gente debater mais profundamente. Eu vou fazer a última pergunta ao Edilberto, que na realidade essa pergunta quem vai fazer é ele, né? Edilberto, eu queria saber de você o seguinte: eu vou fazer a pergunta e você também vai fazer a pergunta através de uma resposta, entendeu? Então eu queria saber de você qual é a parte de Maceió que você estudou que mais chamou a atenção de você. Eu digo, rapaz, não acredito não, isso aconteceu dessa forma. Por exemplo, algo em Maceió que nós conhecemos e que nasceu, sei lá, de uma guerra, nasceu de um fato, sabe, que só você que estudou Maceió que vai saber, né, passar pra gente essa informação. Passa um pouco pra gente, do que você estudou. Olha, há uma história interessante do centro de Maceió, que poucos conhecem essa história. É que no Largo da Contenguiba, que foi depois da Praça Deodoro da Fonseca, ali teve início a construção do Teatro Deodoro, o Teatro de 7 de setembro, se não me engano, ou 16 de setembro, não lembro não, acho que era 16 de setembro. O teatro já estava quase pronto na Praça Deodoro, quando alguém disse, não, aí não dá, vai ter que tirar daqui, porque aqui é para ser praça. E derrubaram o teatro quase pronto da Praça Deodoro, para dar lugar à Praça Deodoro. E no lugar onde hoje está o Teatro Deodoro, ali tinha sido iniciada a construção de uma igreja. E derrubaram a construção da igreja para construir lá o Teatro Deodoro. E aí dizem que há uma mandinga, né? Uma vingança, porque derrubaram a igreja para construir o teatro, que o teatro de vez em quando passa 10, 15 anos, né, parado. Tá? Agora não, agora melhorou muito, né? Mas ele perdeu muito tempo. Então passou um bom tempo parado mesmo. Assim, de supetão, você perguntando. Isso é castigo divino, né? Castigo de Deus. Castigo de Deus, dizem que ele ficou parado, tal, porque derrubaram a igreja para dar lugar ao Teatro Deodoro, que foi inaugurado em 1910, né? E uma grande casa de espetáculo para Maceió na época, e fez sua história, continua fazendo história, né? Então a Praça Deodoro tem esses detalhes, né? Então um teatro inteiro já pronto, faltando só praticamente a cobertura e os acabamentos, foi derrubado. E uma dessas fotos, a foto deve estar aí na relação que eu passei para vocês vão ver. Ele está lá, o prédio construído e derrubado. Essa é uma das coisas que me chamou a atenção no centro de Maceió. Que coisa, rapaz, que coisa interessante, né? E veja que isso é política, né? Imagino. A decisão política. Decisão política já, né, de antigamente, e que vivenciamos isso. Hoje melhorou muito, né? As relações políticas do século XXI, através desses jovens que assumiram aí, né, seus cargos executivos, melhorou bastante. Mas antigamente tinha muito disso, né? Não vou fazer porque é do partido tal, não vou atender porque é do partido tal. Não se pensava no povo. Hoje, graças a Deus, a gente pulou um pouco essa etapa. Cianelli, eu não sei como agradecer a sua vinda aqui, cara. Eu acho que foi um dos melhores bate-papos que nós tivemos aqui, porque falar do passado, não sei se a turma jovem, né, compreende o que a gente está dizendo, nós de 40 para lá, né, mas você falando aqui, eu viajando no tempo, lembrando do meu pai, que ia me buscar lá no Sagrada Família, que é exatamente na região, por isso que eu falei da Rua das Árvores, que eu passei minha vida toda ali, né, e foi uma viagem fantástica que eu tive agora. Espero que vocês tenham gostado, né, e eu quero que você fale um pouco para esse pessoal, mais uma vez, venda o seu peixe, né, dizendo onde é que eles vão achar todas essas informações que você passa para o nosso programa de hoje. Pois é, nós temos o acesso, é o grupo de debate, né, onde todo mundo opina, coloca fotos, então uma produção coletiva enorme, muita gente produzindo história, muita gente contando sua história pessoal, retratos de família. Você encontra nesses dois grupos, o Maceió Antigo e o História de Alagoas em Fotos no Facebook. O pessoal da produção, por gentileza, bota aí embaixo no rodapé, no Facebook, não é isso? Facebook, bota aí. Repete aí. História de Alagoas em Fotos. Bota aí, pessoal, História de Alagoas em Fotos, e Facebook. E o Maceió Antigo. E Maceió Antigo também, bota aí. São grupos. Isso. Então o pessoal aí de casa que está nesse momento assistindo esse programa, queira recordar um pouco da Maceió Antiga,
Então dá uma chegada aí, com certeza você vai gostar. E tem o que fala de Alagoas também, que é o, tem o site. Onde estão as reportagens, aí tem todo o material fotográfico, é o historiadealagoas.com.br, né? História de Alagoas sem acento, tudo junto, historiadealagoas.com.br. Você tem acesso a quase 600 portagens, né? São no mínimo 2 por semana, novas. Deixa eu só pedir aqui, produção, por gentileza, bota aí site historiadealagoas.com.br. Eu acho que o bate-papo Rede Repórter contribui demais para que a partir de agora vocês possam visitar todas essas informações. Você que não teve o prazer de conviver nessa época, né? Graças a Deus eu ainda alcancei um pouquinho mais para lá. Não alcancei a época do Cianelli, que foi a época desses barcos todos que vieram aqui para das 2 entradas lá da Fênix, mas eu fui bem depois, na época da pizzaria Sorriso, que você foi muito lá. Também. Então, assim, eu acho que esse programa foi muito legal. Cianelli, eu quero agradecer a sua vinda aqui, tá certo? Mais uma vez dizer que faça daqui a sua tribuna, alguma coisa que você queira passar para todo esse pessoal que acompanha o Bate-Papo Rede Repórter. Vem aqui sempre, eu quero, inclusive para a produção, eu gostaria de ter sempre, a cada uma vez por mês, trazer o Cianelli aqui para bater um papo com a gente, para levar para vocês essa novidade, né, de conhecer melhor o seu produto, o nosso produto, que é Alagoas, que é a capital alagoana, Maceió. Tá bom? Muito obrigado, Cianelli. Eu fico muito feliz. Tá joia? Lembrando que o nosso programa tem o apoio cultural dessa casa fantástica, que é o Fusos Grilos, e da melhor revenda de seminovos de Alagoas, de Maceió, que é a Sancar Veículos Sames Clube. Estamos encerrando mais um bate-papo Rede Repórter no dia de hoje, na certeza de reencontrá-los no próximo programa. Um forte abraço, tchau pessoal!